Judeu na área e a dica estratégica da vez tem a ver ainda com troca de calor, só que agora com o poder de se transmitir esse calor, é a chamada condução térmica. Quando se fala de condução térmica, é bem imediato. Conduzir é transferir, é levar. Então o calor ele é conduzido, ele é levado de partícula a partícula. Isso é condução térmica, pronto. Então, a condução térmica é a primeira forma de transferência do calor e ela, posso assim dizer, é a mais importante, porque é a que mais gera, digamos assim, aplicações. E aí a probabilidade de aparecer em provas é alta. A condução térmica tem a ver com você ter dois pontos, duas extremidades de um corpo mantidos a temperaturas diferentes. E o calor é transferido de partícula a partícula, tentando estabelecer um equilíbrio. Então, olha que bacana, olha que legal aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, né, uma barra aqui, suave, uma barra, e aí nós vamos fazer a seguinte coisa, vamos dizer que o tamanho dela é E, beleza? Vou chamar de E, de tamanho da barra, tá bom? Comprimento da barra. Nós temos aqui uma área A. E eu vou colocar aqui um corpo muito quente, cara. Eu vou colocar aqui um corpo com uma temperatura altíssima, TMzão. Muito quente, um fogo aqui muito intenso. E aqui eu vou colocar um ambiente muito frio. Imagina colocar gelo ali, uma temperatura muito baixa. O calor, obviamente, ele passa do corpo, do ponto mais quente, em direção ao ponto mais frio. E esta condução é feita de partícula a partícula. Já falei isso para você. Então, eu já tiro de cara uma conclusão. Que se as partículas estiverem muito juntas, pode ser que isso facilite a condução térmica. E o calor passa com mais facilidade. Então, essa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q, sempre, né? A quantidade de calor que passa, ela depende da estrutura do corpo. Então, se esse corpo tiver as partículas muito juntas, pode ser, cuidado com os termos que eu uso, pode ser que isso facilite o fluxo de calor. Se os corpos tiverem o quê? Partículas muito distantes, isso pode dificultar o fluxo. É assim que acontece a diferenciação de condução térmica de um corpo sólido para um corpo líquido para um corpo gasoso da mesma substância. Eu tenho, né, por exemplo, um corpo sólido de determinada substância. As partículas estão juntinhas, retículo cristalino. Pode ser que passe com facilidade, né? Depende muito do material. Mas aí você pega o mesmo material, líquido. Eles estão mais soltos e a condução é mais difícil. E aí, se você colocar a entidade gasosa no estado vapor, aí é que desanda tudo. Então, a proximidade das partículas ali pode facilitar ou dificultar o processo. Se eu tiver uma área muito grande, eu facilito o fluxo. Isso é bem óbvio, né? Que nem um cano. Se eu pegar aqui um cano muito largo, passa mais água por tempo. Tem uma vazão maior. E se eu colocar aqui uma espessura muito grande, um comprimento muito grande, né? Chamei de espessura. Se eu botar um comprimento muito grande, isso pode atrapalhar o fluxo do calor chegar lá. E se eu colocar um desnível de temperatura muito grande, o calor passa mais rápido. Então, o que eu percebo aqui é que tanto a geometria disso, quanto a forma como ele é feito, qual material que ele é feito, e a diferença de temperatura que ele é mantido, influenciam na rapidez com que o fluxo passa. É a chamada lei de Fourier. O que nos diz a lei de Fourier para a condução térmica? Para a condução térmica, o fluxo de calor ou a potência com que o calor passa é a quantidade de calor que passa em um dado tempo. Tzinho sempre é tempo. Depende da condutibilidade do material. Se o corpo é bom condutor, tem uma condutibilidade alta. Também depende da área. Ter uma área muito grande tem um fluxo muito forte. A diferença de temperatura também. Porém, é inversamente proporcional à espessura. Esta é a lei de Fourier. Então, quanto maior a condutividade, mais rápido o calor passa. Quanto maior a área, mais rápido.
Quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido o calor passa, porém, ter uma espessura grande atrapalha o fluxo. Um cobertor muito grosso atrapalha o fluxo e te protege de sentir frio. Afinal, sentir frio é perder calor. Se você tem um corpo ao redor de você com uma condutividade alta, ele vai perder esse calor do seu corpo com muita rapidez e mais frio você vai sentir. Fica na dica. Valeu. Fica na dica.